Olá, meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Estamos mais com a oportunidade de estar fazendo um estudo. Eu espero em Deus que todos estejam bem. Aleluia. Nós também estamos avançando, agradecendo a Deus pelo cuidado dele sobre nossas vidas. E na medida do possível, né, nós vamos estar junto com os irmãos. E cantando vitória em nome de Jesus. Amém? Que hoje seja uma noite prazerosa, uma noite de conhecimento, de enriquecimento. Deus vai falar o nosso coração no nome de Jesus. Amém? A Eliane vai estar orando também, né? Já agradecendo a Deus pelo que Ele vai fazer nessa noite, né? Com tanto conhecimento, que tanta informação que Ele tem nos proporcionado. A Eliane vai estar orando para que nós possamos estar cheios do Espírito Santo e nós possamos estar entendendo e recebendo essa palavra em nosso coração. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. Amado Deus, querido Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Sim, Senhor. Agradecemos ao Senhor a oportunidade desse dia que se chama hoje, Muito Senhor obrigado, Deus, Senhor. com a oportunidade Muito de te obrigado, confessar, Senhor Deus. Muito obrigado, Espírito Confessar Santo o Senhor de como Deus. o único Senhor e Salvador de nossas Sim, vidas, Senhor, nosso Tu Deus és o Todo-Poderoso, único, amado Senhor de nossas almas, Senhor Aleluia. Deus. Aquele, Senhor Deus, que fala aos nossos corações, que nos Amém. convence do pecado e do juízo, Senhor Aleluia. Deus. Louvado é o Teu santo Nós queremos nome. nesta hora pedir o Teu favor, Poderoso é o Senhor Teu Deus, nome, Senhor. trazendo tranquilidade ao nosso coração, Senhor Deus, falando no nossa mente, Senhor Deus, todo o entendimento, Senhor Deus, para que possamos ser aprovados pelo Senhor, Pai, capacitados pelo Teu Espírito, Senhor Deus. Meu Deus, eu apresento a cada lar aqui, Senhor Deus, cada lar representado, Senhor Deus, que o Senhor possa estar estendendo a sua boa mão, Senhor Deus, livrando, Senhor Deus, de todo mal, Senhor Deus. Mas sabemos, Senhor Deus, que o Senhor Deus de providência, que o Senhor não nos abandona. E nós celebramos ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, a vida de Carlos, Senhor Deus, do estudo, Senhor Deus, de tudo que nós vamos fazer, Senhor Deus. A mente dos meus irmãos, Senhor Deus, seus corações, Senhor Deus. E que possamos, no final desta aula, estar cheios do Teu Espírito, Senhor Deus, capacitados pelo teu convencimento, Senhor Deus. Nós oramos assim, rendendo graças a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Meus amados, dando continuidade no nosso estudo, né? Que vai falar sobre maturidade no Espírito, maturidade no nosso Espírito. Amém, irmão? Nosso Espírito precisa estar amadurecido, precisa estar enriquecido com a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem alimenta o nosso Espírito e alimenta a nossa vida, a nossa alma. Amém? Então precisamos estar nutridos da palavra de Deus. Amém? E nessa noite nós vamos estudar sobre alimentos e inimigos da fé. Olha só, alimentos e inimigos da fé. Então, nós precisamos entender que é preciso nos alimentarmos da fé, não é verdade? Entendendo que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, amém? Mas entendendo também que a fé, ela possui alguns inimigos que vão tentar destruir aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor, que é quebrar a nossa fé, quebrar a nossa harmonia, a nossa ligação com Deus, amém, irmãos? Então, primeira coisa que nós vamos aprender nessa noite é que não podemos pensar em querer algo a respeito da fé sem que antes possamos crer que Deus existe. Amém, irmãos? Então, em primeiro lugar, é chave, é base na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um que imaginar ou pensar em ter fé é crer que Deus existe. Amém? Por quê? Porque, na verdade, o Verbo se fez carne, o Verbo, ele está no meio de nós, ele esteve no nosso meio, hoje está em nosso templo, que é esse templo físico, amém, irmãos? E nós precisamos nos alimentar dele, e ele é a palavra. Então, nós nos alimentamos com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz com que nós tenhamos fé. Fé nesse próprio Deus que habita em nós. Amém, meus amados? Então, não tem como. Em Romanos 12, parte B, vai dizer assim, Romanos 2, 3, parte B, vai dizer assim, eu vou ler Romanos 2, 12, 3 na totalidade, diz assim, porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas, ao contrário,
tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Então, isso aí já começa a dizer para a gente que Deus, ele já colocou em nós uma quantidade necessária de fé em nós, para que nós, em primeiro lugar, possamos crer que Deus existe. Segundo, que ele é o nosso Salvador. Terceiro, é o nosso Redentor. Quarto, prepara a morada para a eternidade, para que um dia todos nós estejamos com ele. Amém? Então, ele coloca uma quantidade de fé básica para que nós possamos crer nessas palavras. Amém? Agora, é preciso que nós sejamos nutridos e alimentados, porque muito mais coisas o Senhor tem preparado para nós. E tudo isso, ele vai ter que ter um princípio, que é essa fé básica que Deus colocou em mim e em você. Amém? Então, precisamos exercitar a nossa fé. Exercitar a fé. Mas entendendo que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Aí, em primeiro lugar, também tem algo que é interessante, que está em Hebreus 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que é o meu interesse, é o interesse de cada um de nós, como filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo Jesus, é que Deus se agrade de nossas vidas, amém? Que Deus se agrade do nosso testemunho. Então, mas para isso é preciso que tenhamos fé. Amém? Temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bem, definições de fé. Diz que é ter certeza, é ter confiança, trazer à existência, materializar, é a certeza de realidades que não podemos ver nem sentir. É dar substância a qualquer coisa que nós esperamos. Esperamos onde? De onde aparentemente não existe. Isto é, do invisível. Existe, mas nós, com os nossos olhos naturais, não enxergamos e não tomamos posse daquilo que por direito já é nosso, como no caso de doenças que a palavra nos confirma que Jesus já nos curou. Amém? Isso está em 1 Pedro 2, de 22 ao 24. Então, nós já começamos a ter aí um embate muito forte. Um embate muito forte. Eu digo aos irmãos, isso tem deixado muita gente, às vezes, duvidoso, se é verdade ou não é verdade. A palavra de Deus é verdadeira ou não é verdadeira, meus amados? Amém. Amém? A palavra de Deus é verdadeira. Então está lá em 1 Pedro 2, do 22 ao 24, que diz que o Senhor, ele já nos curou. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Eu vou ler 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. Aleluias. 1 Pedro 2, do 22 ao 24, que diz assim, olha: ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados e em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curado. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus, ela começa a mexer com algo muito forte, com algo que é preciso que nós tenhamos convicção. Convicção. Fé é a certeza que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Meus amados irmãos, pode parecer até utopia, né? Eu e a Eliane, nós estamos, né, passando por esse processo que é de Covid. Nós dois fomos contaminados, mas a primeira coisa que veio na minha mente foi essa palavra, que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então, eu tenho que começar a pensar, porque nós estamos entendendo que
o maior problema está na nossa mente. Aonde ocorre a maior batalha é na nossa mente. Então, eu preciso ter o controle da minha mente, não permitir que minha mente se perca diante desse cenário. Como? Trazendo ela para a palavra. Trazendo a realidade da verdade que foi dita. Amém. Trazendo a realidade, que é o momento em que eu estou vivendo. A realidade é essa, né? Eu estou passando por um período em que estou aqui, é calor, é suor, é perda de olfato, perda de apetite, dores nas pernas. Eu sei que tudo isso está acontecendo, essa é a minha realidade, mas eu vou trazer a verdade, a realidade em que eu estou vivendo. Aleluia. Crendo que o Senhor Jesus já levou. Então, o que está acontecendo comigo, eu só estou passando por algo que Ele já levou na eternidade. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. E isso que eu digo para os irmãos, olha que nós estamos falando, conhecendo a verdade sobre a fé. Conhecendo a verdade sobre a fé. Então, nada melhor do que um exemplo muito claro, muito direto, muito transparente, que é o que nós estamos vivendo. Muitos dos irmãos talvez estejam passando também por alguma outra enfermidade, ou tendo algum familiar com alguma enfermidade, alguma doença, mas é o momento de você clamar e colocar em prática, exercitando a sua fé. Amém? Uhum. Nós recebemos algumas notícias de algumas pessoas que estavam enfermas lá em Macaé, nós estamos orando, já tivemos notícia que a pessoa está se recuperando, Amém. Outras também em Casimiro de Abreu, na família também, nós estamos orando. Meu irmão, e as coisas estão acontecendo, porque eu preciso trazer à existência a verdade que o Senhor Deus já colocou dentro da minha vida, Aleluia. dentro do meu espírito, que é a palavra dele, amém? Preciso me encher disso. Você que tem seu trabalho, você que tem seu negócio, talvez você esteja passando um momento. Entenda bem, passando um momento, porque tudo isso já passou diante do Senhor. Aleluia. Então creia que a vitória é certa no nome de Jesus. Amém. Então persevere, não permita que a sua mente fraqueja. Assim. Nós já estudamos sobre a mente e o poder da mente. Nós temos que dominar a nossa mente. Amém? Verdade. Então, exercite, é o momento de exercitar Aleluia. a sua fé em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Fé é nos entregarmos sem reservas às realidades de Deus, às suas ordenanças, seus mandamentos, executar acima de tudo e fielmente a sua vontade, agir de forma coerente com a nossa convicção interior. É com aquilo que eu tenho recebido, com aquilo que eu tenho ouvido, com aquilo que eu tenho entendido. Então eu tenho que trabalhar com convicção. Amém? Com certeza. Amém, meus amados? Bendito é o nome do Senhor. Para finalizar, fé é agir de acordo com a palavra de Deus. Não podemos dissociar, não podemos separar fé da sua palavra. Pois a fé é o que a palavra de Deus, a fé é a palavra de Deus em ação. Aleluia. Por isso que eu no início eu comentei com os irmãos, que para mim, hoje, com a maturidade, eu vou entendendo o que é fé. É trazer a verdade, que é a palavra de Deus, na realidade em que eu estou vivendo. Amém. Amém? É trazer a verdade, que é a palavra de Deus, na realidade em que eu estou vivendo. Sim. Amém? Amém. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diferença entre fé e esperança. Aleluias. Então, em 1 Coríntios 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Então, a gente ouve comentar nesse versículo sobre fé, esperança e amor. Então, são três elementos distintos. Sim. Então, não tem como a gente, isso é só para a gente poder ter a certeza de não misturarmos fé com esperança. Amor é muito claro, amor é um ato, é atitude, é decisão, amém? Mas fé e esperança, alguns crentes, eles têm pecado, eles têm errado, têm sido falho devido ao entendimento ou desentendimento de fé e esperança, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. A fé é a certeza, tomar posse daquilo que se espera. Esperar é esperança. E fé é agarrar as irrealidades da esperança. A fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las para a dimensão da realidade. É mais ou menos a definição que eu dei no início sobre fé, como eu tenho encarado. Amém, meus amados? Agora, interessante, a fé é ativa, enquanto a esperança é passiva. Sim. Fala uma coisa? Não.
Aleluia. Então, a fé, ela é ativa e a esperança é passiva. Em outras palavras, o quê? A fé, eu preciso ter atitudes, né? Para que eu tenha fé, eu tenho que exercitar, eu tenho que estar praticando, eu tenho que estar testemunhando. Já a esperança, ela é passiva. Passiva porque ela espera. Aguarda, né? Eu aguardo. Amém? No texto aqui, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer assim, olha, a Bíblia deixa muito claro, né? Que o Senhor Jesus morreu. Amém? O Senhor Jesus morreu. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está à destra do Senhor de Deus. Amém? Preparando morada. Quando tudo estiver pronto, ele voltará. Amém? Então, um exemplo muito legal de esperança é essa espera que nós vamos ter que manter acesa dentro de nós. Nós não sabemos quando é, mas nós sabemos que ele vai voltar. Aleluia. Amém? Ele vai voltar. Então, se ele vai voltar, eu espero, porque eu tenho certeza que ele vai voltar. É amanhã? Não sei. É depois da manhã, daqui 1 ano, 10 anos, 20, 30, 40, 50, 100 anos? Não sei. Não sei. Só sei que eu vou esperar. Amém? Amém. A Bíblia vai dizer que alguns de nós vamos estar mortos, né? Já viramos pó, amém? O nosso espírito já está num sono, aguardando que a volta do Senhor. E quando ele vier, primeiro quem subirá serão os mortos que subirão para a glória dele. Eu tenho fé, eu tenho esperança nisso. E eu tenho fé porque eu creio nessa palavra, porque quando ele vier, verdadeiramente meu espírito subirá com ele para a glória, se eu estiver morto. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. É algo que também que é interessante. Outra coisa que é interessante, vai falar sobre fé. É um bom exemplo que está em Lucas 5, do 18 ao 25, quando o Senhor Jesus curou um paralítico. Que diz assim, olha, o texto: levanta-te e toma o teu leito e vai para casa. A fé desse homem foi grandiosa, irmão. Porque esse homem, ele era um paralítico, ele estava ali, olha, ou sentado ou deitado, ele não se locomovia. Amém? Mas quando ele ouve a palavra, ele exercita aquilo que ele recebeu da parte do Senhor, que disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Ele automaticamente, se você me perguntar como é que foi isso, se isso foi titubeando, se isso foi mancando, eu não sei como é que isso aconteceu. Eu só sei que ele se levantou, pegou o seu leito, botou e foi um salto de glória para casa. Amém? Nós estamos falando de fé, é exercitar, é tomar posse. O que esse paralítico ele fez, amados? Ele tomou posse da palavra de Deus, assim como eu tenho tomado posse da palavra de Deus, que eu já estou curado, que essas enfermidades, elas passaram por mim, eu só estou passando o período, aleluia, porque o Senhor já levou, amém? E todas as nossas dificuldades, se você está passando dificuldade agora, o Senhor Jesus já levou lá também. Você só está vivendo ela nesse momento, mas ela já foi embora. Tem que crer. Você tem que tomar posse disso, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa noite eu quero te estimular, meus amados. Eu quero te estimular, minha amada, a tomar posse da palavra de Deus, a exercitar a fé em cima daquilo que quem disse não foi eu. Eu sou um homem falho, eu erro. Posso te falar uma coisa aqui agora e amanhã dizer que não foi isso que eu falei, mas quem está falando para mim e para você é o Senhor Jesus, está escrito. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bem, a esperança, como já dissemos, ela é passiva. Ela não precisa de uma atitude minha. Ela é necessária para a nossa vida. Ela é necessária para a nossa vida? Sim, é claro que é. Como poderíamos viver sem esperança de que um dia veremos a face de Deus? Como que nós poderíamos viver, né? Sem ter essa convicção, sem ter essa esperança que nós vamos estar diante de Deus face a face? Sem esperança, nós não sabemos quando, não é verdade? Amém. Nós precisamos manter acesa, né? Aleluias. Outra coisa que me chamou muita atenção também sobre fé é a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, diz as Escrituras, que ela falava consigo mesma. Ela falava consigo mesma. E ela tomou posse daquilo que ela falava consigo mesma. Nós estamos falando de mente, meus irmãos. Nós estamos falando da mente. Se apenas eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Amém. E o que aconteceu?
atitude, testificou. Ela colocou na sua mente, testificou e tocou nas vestes do Senhor Jesus e foi curada. Amém? Fluíram milagres do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, tanto que ele testifica, olha, de mim, fluiu. Como é que é? Verteu, né? Pois é. Então, amém, irmãos? É assim a palavra de Deus. Verteu virtude. Fluiu virtudes, porque fluíram virtudes de mim. Amém? E assim vai, meus amados. Amém? Então, exercite a sua fé. Amém? Saiba que você também precisa ter esperança, mas saiba a diferença entre esperança e fé. Esperança é esperar tendo a certeza que um dia vai chegar. Mas a fé você tem que trazer à realidade. Você tem que trazer para o momento atual em que você está vivendo. Amém? É você fazer a verdade ser verdadeira no momento atual. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Por que precisamos ter fé? Em primeiro lugar, irmãos, nós vivemos um mundo em que nós somos atacados, como nós já vimos no nosso estudo, né? Na nossa mente, nos nossos olhos, amém? Através das pessoas que nos circundam, através do inimigo que tem usado pessoas que têm se levantado contra nós, amém? Então, nós somos alvejados de forma estupenda, amém? De forma estupenda. Então, por que nós precisamos crescer em fé? Para que nós possamos estar capacitados para a batalha diária. Então, diariamente nós estamos sendo atacados. Diariamente o inimigo tem se levantado contra nós, quer uma enfermidade, quer a falta de emprego, quer uma doença, quer os negócios não estão indo bem, quer uma dívida. Dívida, às vezes, nós contraímos as dívidas, não é verdade? Mas tem dívidas que elas chegam até nós que nós não conseguimos nem entender como é que essas coisas nos alcançaram, não é verdade? Depois você traz uma toalha, minha filha, para mim. Esse suor, meu irmão, é do Covid, tá, irmão? É do Covid. Olha, negócio tenebroso. Ainda mais falando do Espírito, tem que fluir mesmo, tem que sair. Então, muito bem. Então, é preciso que nós cresçamos em fé devido às batalhas que surgem no dia a dia. Amém? Nós somos confrontados, nós somos atingidos, nós somos afligidos, e se tem uma coisa que vai nos deixar firme, é a fé. Em quê? Na palavra de Deus. E onde está Deus? Dentro de mim, dentro de você. Amém? Jesus Cristo. Nós somos templos do Senhor. Amém? Então precisamos exercitar para que realmente nós possamos crescer em fé e dessa forma nós possamos estar capacitados para a batalha diária que tenta nos alcançar a nossa mente dia após dia. Amém? Em Romanos, a Escritura nos afirma: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Por isso podemos perceber que a fé que inicialmente Deus nos deu pode ser aumentada, uma vez que as Escrituras afirmam que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vemos então que a palavra de Deus é a fonte de alimento para aumentarmos a nossa fé. Aleluia. Amém? Precisamos compreender a necessidade de nos alimentarmos da palavra de Deus. Bendito Amém. Seja o nome do Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Agora nós vamos comentar sobre confissão, a fonte da resposta. Amém? Confissão é falar. Amém? Você precisa abrir os seus lábios e confessar, falar, testificar, ser testemunha viva, falante. Amém, irmãos? Então, o primeiro texto que está em Marcos 11, 23, diz assim, olha: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Meu amado, quem está dizendo isso é o Senhor Jesus. Amém? Crer no teu coração. Muita gente, ela tem pronunciado a palavra de Deus. Ela tem pronunciado a palavra de Deus
achando que isso vai fazer efeito no coração dos outros. Mas é preciso que a palavra que sai da minha boca, ela primeiro faça o efeito em mim. Porque quando eu tenho a convicção que está fazendo o efeito em mim, eu tenho a convicção e a certeza que está fazendo em quem está recebendo. Amém? Então, primeiro passo é você ter a convicção de que a palavra de Deus que sai da sua boca irá fazer o efeito necessário que está proposto na palavra dele. Amém? Amém. Porque está sendo lançada através dos seus lábios. Amém? Então, quando você testificar ou você levantar a mão sobre cura sobre uma pessoa, você tem que ter a convicção que essa pessoa já está curada em nome de Jesus. Como? Crendo que o Senhor Jesus já levou sobre si todas as enfermidades daquela pessoa. Amém? Aqui está falando sobre a montanha, algo muito grandioso, você mover uma montanha de um ponto para o outro. Mas o Senhor Jesus diz que se você crer dentro do seu coração, assim fará, assim acontecerá. Então, há necessidade de eu confessar com a minha boca, mas tendo a certeza dentro do meu coração, ter a convicção daquilo que eu estou falando. Amém, irmãos? Em Romanos 10:9 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Aleluia. serás salvo. Você consegue entender a verdade, você consegue entender a riqueza, você consegue entender a essência dessa palavra? Porque, em primeiro lugar, tem que estar tudo dentro do meu coração. Agora, o interessante é nós entendermos que quando a Bíblia ela fala de coração, ela fala do espírito, que é a minha parte mais profunda. Amém? Não é esse coração, esse órgão do aparelho respiratório ou circulatório, não. Amém? Está falando do meu espírito. Aquele que foi vivificado por Deus no momento em que eu aceitei Cristo Jesus. Então eu preciso crer nesse espírito para que isso venha verdadeiramente a acontecer. Amém, meus amados? Através do que? Da confissão, através do meu falar. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Bem, podemos observar na análise desses dois versículos que crer no coração está intimamente ligado ao dizer ou falar. Mas onde? Dentro do meu coração. Não é simplesmente sair de boca. Né? Porque tantas pessoas, tem pessoas que elas desejam até o bem a outra, mas é da boca para fora, porque no fundo ela quer o mal. Amém? Por isso nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, porque se fluir do nosso coração, meu amado, porque é forte, vai acontecer. Amém? A palavra tem poder. A palavra Aleluia. tem poder. Tem pessoas que elas amaldiçoam filhos através de quê? Da palavra, no momento de ira, no momento de raiva. Isso saiu do profundo dela, porque diz que a boca fala o que o coração está cheio. Quando fala o coração, é o espírito está cheio. Então, por isso, nós precisamos tomar cuidado o que nós temos alimentado o nosso espírito, porque quando nós abrimos as nossas bocas, meus amados, pode acontecer coisas ruins. Ontem estava ouvindo uma mensagem que fala que os nossos olhos, nós já sabemos que é a janela da nossa alma, mas diz que quando os olhos são bons, todo o corpo é bom. Então eu preciso estar tomando muito cuidado com aquilo que eu estou olhando, porque eu estou enchendo o meu ser, o meu espírito, o meu corpo, o meu coração. Então daqui a pouco está fluindo coisas do meu coração que não agradam a Deus, mas agradam ao inimigo de nossas almas. Amém? Então tudo que eu confesso, tudo que eu falo, vai acontecer. Amém, irmãos? Porque sai de dentro do meu coração. Amém? Eu me lembro que o profeta Eliseu, quando vinha aquelas crianças, vocês lembram das crianças? Então, lembram das crianças, Jane? As crianças começaram a zombar do profeta Eliseu, que ele era careca. Aí o profeta Eliseu larga lança uma palavra, uma ursa vem e devora as crianças. Vocês conseguem entender o poder da palavra, meus amados? Crianças. Então vamos tomar cuidado. Mas vamos exercitar a palavra, vamos profetizar, vamos confessar, vamos
fazer com que a palavra seja uma fonte das respostas de Deus para a minha vida e para a vida da pessoa que nós estamos clamando, que nós estamos pedindo algo, amém? Bendito seja o nome do Senhor. 5 verdades bíblicas para uma confissão. O que Deus fez por nós em Cristo no plano da salvação. O que Deus fez em nosso interior pela palavra e pelo Espírito no novo nascimento e no enchimento com o Espírito Santo. Quem somos nós em Deus Pai através de Jesus Cristo? O que Jesus está fazendo por nós à direita do Pai? O que Deus e a sua palavra podem realizar através de nós quando confessarmos? Quando a confessarmos, amém? Quando falarmos a palavra, confessar de dentro do coração. Então, existem essas 5 verdades bíblicas para serem confessadas, amém? Para serem lançadas à humanidade, amém? Ao perdido, ao que está desamparado, ao que está desassistido, ao que está aflito, amém, meus irmãos? Bendito. O entendimento nosso também, né? Aleluia. Para que haja certeza, para que Sim. não venhamos cair no engano, Sim. nosso próprio engano. Né? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui nesse texto vai trazer um ponto muito legal que eu achei muito interessante, né? Que é a confissão correta na vitória de Davi sobre Golias. A confissão correta. Entenda que a confissão correta, ela tem que estar alinhada à palavra de Deus. Nós vimos que a fé, ela tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Amém? Se não estiver alinhada com a palavra de Deus, algo está perdido. Então nós vamos ver aqui uma confissão de Davi diante de Golias. Amém? E diz assim, a bendita palavra de Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor, quem? O Senhor. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Isto está em Samuel, 1 Samuel 17, do versículo 45 ao versículo 46. Amém, meus queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Então, está muito claro essa confissão que Davi, ele fez. O que Davi fez, ele utilizou foi a palavra de Deus, meus amados. Ele não confiou nele, ele confiou no Senhor dos Exércitos, aquele que luta a nossa luta, aquele que batalha a nossa batalha. Ele não confiou no seu braço. Olha que Davi, ele olhou, ele viu lá, olha, o exército de Israel estava ali, olha. Todo o exército era, meu irmão, se eu fosse contar quantos mil homens, eu não tenho noção. Mas eram muitos, milhares de homens, mas era só um homem afrontando milhares de homens. E os homens paralisaram. Por causa de quê? Por causa da palavra que estava no coração de Golias. Amém? E aquilo garantia Golias. Mas só que Davi, pequenininho, de pequena estatura, ele vem na frente ali, ele diz agora, ele fala agora através de quem? Ele usa a palavra dizendo que ele estava ali, não por ele, mas pelo Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. E naquela mesma noite ele ia matar Davi. Amém, irmãos? Golias, oh Senhor Deus. E Davi, ele diz que ele mata Golias. E tudo isso aconteceu. Amém, meus amados? Confissão. Confissão. Aí tem poder. Proclamou, né? Proclamou a verdade. Amém? Davi sabia quantas batalhas Deus de Israel havia vencido. Aleluia. Amém? Sabia que Deus era um Deus que nunca tinha abandonado o povo de Israel. Nunca tinha abandonado. Não é verdade? Mesmo o povo tendo feito coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, mas Davi estava ali, mas o Senhor estava ali ao lado do povo com a sua mão estendida, né? Ele realmente, ele dava sentença, ele carava, ele acalentava, amém, irmãos? E assim prosseguia.
alimentos da fé. Aleluias. Alimentos da fé. Afirmar que a palavra de Deus alimenta o nosso espírito e, consequentemente, quanto mais cheio do espírito, mais cheio de fé seremos. Quanto mais for a revelação de Deus em nosso espírito, maior será a nossa fé. Amém. Então, alimento da fé é a palavra de Deus. Então, precisamos estar buscando veementemente nos alimentarmos da palavra de Deus. Amém? Mas não de forma literária, apenas lendo. Adquirindo conhecimento. Não apenas pelo intelecto, de forma intelectual. Amém? Mas de forma incisiva, de forma entendível, se enchendo verdadeiramente da sua palavra. Amém, meus amados? Daí, é o que tem acontecido com muitos crentes, meus amados, muito crentes. Ele tem se alimentado da palavra apenas de forma intelectual, só como conhecimento, só como tentando conhecer um pouco mais a Bíblia, não é verdade? Mas não com o fim, com o objetivo de querer conhecer a Deus. Amém? Entendendo que ele é templo do Espírito, ele é templo de Deus. Entendendo que ele se alimentar da palavra, ele vai se encher de Deus, ele vai conhecer Deus, a sua fé será cada vez mais acrescida, ele será cada vez mais capacitado a vencer as batalhas diárias em que o inimigo vai tentar sempre afrontar a sua mente. Então ele vai estar sempre preparado e convicto para uma grande batalha que estará sendo travada dia após dia. Amém? Aqui em Tiago 1:22 vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso é uma advertência que o Senhor, ele através de Tiago, ele vem nos advertir para que nós não sejamos apenas ouvintes. Amém? Apenas querer conhecer a palavra só para ter o entendimento, saber que Deus... Não, é ser praticantes da palavra. Amém? É exercitar a palavra, é ter convicção que Deus está falando verdadeiramente conosco nesse tempo, nessa época, neste dia, neste momento. Amém, meus amados? Então, quando se fala em alimentar a fé, se alimentar da palavra de forma verdadeira, de forma clara, de forma incisiva, querendo conhecer mais Deus, querendo saber mais do poder de Deus. Amém? Querer conhecer e entender mais sobre aquela morte de Cristo na cruz do Calvário, o poder da morte de Cristo, do sangue de Cristo. Amém, irmãos? Então, existem coisas profundas que ainda estão oculta àquele que ainda não recebeu o Espírito, porque aquele que recebeu o Espírito de Deus, a ele será revelada. Amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Conhecendo verdades na palavra. O texto em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra entre o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amados irmãos, isso já foi falado no início do nosso curso, né? Alma e espírito. Nós somos tricotomo, corpo, alma e espírito. A palavra de Deus, ela discerne, ela separa a nossa alma do nosso espírito. Ela é muito poderosa, amados irmãos. Né? Hoje nós temos a convicção, nós temos a certeza. Muitos que ainda não conhecem o Senhor Jesus, ainda estão com seu espírito morto para Deus. Muitas pessoas andam, mas o espírito está morto para Deus. Eles estão vivos? Estão vivos, sim. Estão vivos, as pessoas estão vivas. Elas respiram, elas falam, elas conversam, mas o espírito está morto lá no Jardim do Éden, né? Aquele pecado que nós herdamos de Adão, né? Então, ali, o espírito ele foi morto. E Deus, no seu grande amor, ele entrega o seu Filho Jesus Cristo de volta, né? Ele entrega seu Filho para que venha morrer
na cruz pelos nossos pecados, para que o nosso espírito pudesse ter vida. Então, a condição do espírito ser vivificado é quando nós recebemos Cristo Jesus. Então, agora nós podemos discernir a palavra de Deus através do Espírito, do próprio Deus que está em nosso espírito. Amém? E nos dá o conhecimento, o discernimento, o entendimento. Algo que é muito importante nós também temos a convicção é que a palavra é a expressão de Deus e reflete o seu caráter. Se ele disse algo, podemos arriscar a própria vida e crer que o que ele está falando é verdade. Então, conhecendo algumas verdades práticas, nós podemos ver aqui alguns elementos, alguns termos que são usados no nosso dia a dia. A palavra diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Está em Isaías 53, 5. Aí o crente diz: estou doente. Estou, olha o verbo, irmão. O que é interessante é o verbo, é o estou. Amém? A palavra diz: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Está em Romanos 8,37. Aí o crente: sou um fracasso. O crente diz: sou um fracasso. Enquanto a palavra de Deus diz que em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, aí em algumas circunstâncias o crente diz: sou um fracasso. A palavra nos diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O crente diz: estou tão fraquinho, um miserável pecador, estou sempre caindo. Então, a gente tem que começar a analisar aquilo que nós estamos pronunciando, meus amados. Aquilo que nós estamos dizendo que é verdade que está em nós, quando na verdade tudo é mentira que o inimigo já lançou na nossa mente. E algumas coisas ficaram cauterizadas em nós. Por quê? Porque nós não estamos dando ouvido ao que a palavra de Deus está nos dizendo. Amém? Então, por isso que nos textos foram falando que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, eu não tenho que dizer que eu estou doente. Eu já estou curado, porque nas pisaduras de Cristo eu fui curado, eu fui sarado. Amém. Então, eu posso estar passando. Eu estou aqui, estou vivendo um passado. Estou vivendo um passado, algo que já foi. Não é a verdade. Não é a verdade. Porque a verdade é que eu já fui curado. Amém, meus queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Em todas as coisas sou mais que vencedor. Eu não tenho que dizer sou um fracasso, porque eu sou um vencedor. Porque Cristo já venceu tudo por mim. Então eu tenho que viver o quê? Aquilo que já foi vencido na cruz do Calvário. Amém, meus amados? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Exercite a fé na palavra que foi escrita, que foi verdadeira. E diz, por isso que diz que a palavra é a expressão de Deus e reflete o seu caráter. Deus não é mentiroso. Deus fala a verdade. E se ele disse algo, podemos arriscar a nossa própria vida. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. A palavra de Deus é fonte de oração. Aleluia. Magnífico. Eu tenho falado com os irmãos, nas aulas passadas, sobre orar em espírito, não é verdade? Orar em espírito. E eu sempre tenho orientado os irmãos para fazer o uso da palavra de Deus. Amém? Aquilo que é verdade, traga a realidade nas suas orações. Amém? O que esse texto vai falar é justamente isso. Ele vai dizer que no que concerne à oração, convém salientar a importância de obedecer aos princípios revelados na Bíblia, para que a nossa vida de oração seja efetiva e frutífera. Amém? Então, eu preciso utilizar os princípios bíblicos quando eu abrir a minha boca para falar com Deus, tendo referência à sua própria palavra. Aleluia. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E como uma regra de ouro, baseie as suas orações na palavra de Deus. Amém?
Todo o nosso relacionamento com Deus deve estar solidamente firmado em sua palavra. Sempre que nos aproximarmos dele, tendo sua palavra como base, trazendo no coração e nos lábios o que ele falou. Ele estará ali, pois Deus está presente onde a sua palavra Aleluia. está. É muito claro, né, meu amado? É muito claro. Então, quando você estiver em oração, clamando, intercedendo por alguém, buscando até a face do Senhor por si próprio, que você pode clamar por você, pela sua vida, utilize a palavra de Deus. Porque quando você utiliza a palavra de Deus, o Senhor Deus, Ele está na sua palavra. Aleluia. Ele está presente naquilo que Ele nos falou. Amém? Tendo convicção e a certeza, Aleluia. meus queridos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém? Orando em harmonia com a palavra. Imaginemos que você quer orar por salvação. O que quer fazê-lo em harmonia com a palavra de Deus? Como proceder? Saiba primeiro o que a Bíblia diz sobre o assunto. Amém? Que requisitos exigem para alguém ser salvo? Amém? Em Romanos está a receita para a salvação. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aleluia. Isso está em Romanos 10, 9 e 10. Então, você entende, amados irmãos? Se você quer orar sobre salvação, você vai no culto de oração. Você vai no culto de oração e você quer orar. Poxa, eu vou orar sobre salvação. Então busque o que a palavra de Deus fala sobre a oração. Leia, medite na palavra de Deus. Se encha a sua mente da palavra de Deus. E quando você for para o culto de oração, você vai falar tudo que Deus colocar dentro do seu coração, que sairá pelos seus lábios. Amém? Será testificado através da palavra de Deus. E nós falamos sobre salvação, mas tantas outras coisas, sobre fé. Amém? Busca sobre fé, leia sobre fé. Encha de conhecimento a sua mente sobre assuntos que transbordem sobre a fé. Olha a mulher do fluxo de sangue. Amém? Olha sobre Davi quando ele combateu Golias. Amém? Olha quando Eliseu, ele venceu aquele soldado de Senaqueribe ali. Né? Olha Jazi. Olha aqui quem está atrás de nós, um exército maior do que esse exército. Amém? Fé. Então você tem argumentos. Você tem coisas preciosas. Você tem relíquias de Deus que vai te dar substância para que você possa utilizar em suas orações para que elas tenham harmonia com a palavra de Deus. Amém? Bem, tome nota das condições a serem seguidas. Primeiro, faça o que a palavra diz sobre o assunto. Faça o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Amém? Terceiro, ore a palavra. Você pode orar assim: Senhor, creio de todo o coração que Jesus Cristo é o teu Filho, que tu o ressuscitaste dos mortos. Aleluia. Ele está vivo e é o Senhor. Com a minha boca confesso que ele é o Senhor. Aleluia. Amém? Quarta, após isso, a sua atitude deve ser crer que a oração foi respondida. Amém, irmãos? Então, na verdade, orar em harmonia, ela tem alguns requisitos. Primeiro, tem que estar em harmonia com a palavra de Deus. Trazer a verdade, a realidade. E quarto é crer. É crer que aquilo que está sendo pronunciado da sua boca, aquilo que está sendo profetizado através dos seus lábios, já está acontecendo no mundo espiritual. Porque é uma verdade que está registrada em Deus, porque Deus está na palavra. Amém. Porque Deus está na palavra. Então, se Ele está na palavra, já está acontecendo. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Aproprie-se do fato de que
o homem que você era antes morreu na cruz em Cristo e ressuscitou para uma nova vida pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmão? Você precisa crer que aquele velho homem ele já morreu. Que você agora é um novo homem, um homem cheio do Espírito. Né? Precisamos avançar espiritualmente. Esse curso de maturidade no Espírito é para que nós possamos ter essa convicção que aquele velho homem morreu. Sim. Se ele ainda não morreu, você precisa ter a convicção que ele precisa morrer para que esse novo homem ele possa o que? Ele surgir. Amém? E também uma coisa. Eu posso ter recebido o Senhor Jesus, o velho homem morreu, mas eu não cresço, não desenvolvo, não avanço, entendendo? Continuo ainda vivendo medos, limitações, entendendo? Não pode. Entendendo? O medo é gerado pela falta do conhecimento. Sim. Né? A incerteza. Por que incerteza? Porque eu não tenho certeza daquilo que eu estou falando. Eu não tenho convicção. Eu duvido daquilo que eu estou... Se eu duvido daquilo que eu estou lendo, daquilo que Deus está falando... Sim, mas se eu não tenho isso, entendendo? Essa certeza, entendendo? Ela tem que estar viva em mim, ardendo em mim, para que eu possa avançar, crescer, entendendo? Gerar frutos. Às vezes, eu fico pensando que gerar frutos, muitas das vezes, não... esses frutos eles têm que estar em mim. Aleluia. Eles têm que estar em mim, gerando em mim, vida em mim, entendendo? Para que eu possa avançar. Aleluia. Avançar em Deus, né, nas verdades que o Senhor está trazendo para nós. Nós vimos como inimigo da oração o quê? A incredulidade. Duvidar. Dúvida. Quando você duvida da palavra de Deus, meus amados. Então hoje nós estamos aprendendo que quando eu duvido, eu não estou duvidando de algo, eu estou duvidando de Deus, eu estou duvidando da sua palavra. Então precisamos crer, precisamos ter a certeza de que Deus está na sua palavra, que Ele se faz presente. Amém, meus amados? Então, e para isso, porque se existe dúvida, é porque ainda existe ainda o velho homem dentro de nós. Eu digo a você, é ruim, ainda é ruim, mas o melhor é você ter a certeza que ainda existe a dúvida e você tem que matar esse velho homem para que essa dúvida não exista mais em sua vida. Amém? Isso vai te ajudar a mortificar esse velho homem ainda. Precisamos nos conhecer. E isso porque quando você começa a ter conflitos, ter alguns questionamentos internos, isso te dá a oportunidade de você crescer. Sim. Dá a oportunidade de você crescer. Com certeza. Então você precisa crescer na fé. Sim. Crescer na oração. Amém? Crescer naquilo que você almeja, naquilo que você está suplicando ao Senhor, por você ou pelo seu próximo. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Ore a palavra e veja Deus agindo na sua vida. Porque quando você ora a palavra e você vê Deus agindo na sua vida, a sua fé ela começa a ser o quê? Olha, aumentada. Acrescida. Isso, acrescida. Agora, você tem que estar com os olhos espirituais olhando. Meus amados, eu digo a vocês, nós temos orado por pessoas que estavam enfermas, por pessoas que estavam doentes, por nossas vidas, por pessoas da nossa família. E nós temos visto o resultado. E isso diz para mim que, olha, o Espírito de Deus está contigo. Sim. Amém? Então isso me dá certeza. Então eu continuo sendo perseverante. Amém? E isso que acontece comigo, eu quero que aconteça com você também. Sim. Com vocês. Sim. Agora eu preciso ter que a convicção. Não duvidar, ter certeza que Deus está na sua palavra. Amém? Amém? Não ter dúvida. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Olha que interessante. Está em Isaías 55, 10 ao 11. Porque assim como descem as chuvas e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, aleluia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém, irmãos? Tenha certeza que quando você falar
a palavra de Deus, ela vai fazer o devido efeito, porque Deus está na sua palavra. Aleluia. E vai ter que ser realizado aquilo que está proposto no coração do Senhor. Amém. Amém? Mas também entenda que partiu também de você esse desejo de que ela se faça verdade no coração do próximo. Amém, Amém. meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Redimidos por Cristo. Meus amados, redimidos por Cristo é porque nós fomos comprados por Cristo. Amém? Eu diria que muita gente tem dúvida ainda de que foi verdadeiramente redimido, que foi comprado por Cristo. Muita gente tem dúvida, meus amados. Tem dúvida porque ainda vive ainda na dependência de Satanás, das coisas do mundo. Amém? O que nós vamos ler aqui é algo muito grandioso, é algo que vai trazer para mim e para você uma verdade muito verdadeira e prática para a minha vida e para a vida de vocês. Então, em primeiro lugar, há o texto bíblico que diz assim, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por ele próprio maldição em nosso lugar. Por quê? Ele nos resgatou da maldição da lei. Porque ninguém conseguiria ser livre da lei. Ninguém conseguiria ter liberdade com aquela lei que existia. Todos nós estávamos condenados porque nenhum de nós conseguíamos cumprir a lei. Então, por isso, Jesus ele se faz maldição e ele se faz opróbrio em nosso lugar. Ele se faz por maldição no meu lugar e no seu lugar. Amém? Para que dessa forma nós verdadeiramente nós pudéssemos ser redimidos por ele. Amém? Pudéssemos ser comprados por ele, de modo que o peso da lei não cai mais sobre minha vida, nem sobre a sua vida, não cai. O peso da lei não cai mais sobre a minha vida, sobre a sua Amém. vida. Então, nós temos que ter certeza que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus lá no Calvário. Amém. Convicção, a certeza. Nós não somos mais propriedade de Satanás. Não sou. Satanás não tem mais nenhum domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Todo aquele que recebeu Cristo Jesus, Satanás não tem mais domínio. Então, tudo que eu fizer é por livre e espontânea vontade, porque eu só faço aquilo que eu quero. Quando nós estávamos no mundo, nós fazíamos aquilo que a nossa mente dizia, e nós achávamos que era certo, porque nós tínhamos um conceito do que era verdade. Agora nós temos o verdadeiro conceito do que é verdade, e é o que diz a palavra de Deus. Amém? Amém. O que passa da palavra de Deus é mentira. Então nós vivíamos antes na mentira. Nós praticávamos muitas coisas que eram mentira, que eram verdades mentirosas que estavam enraigadas na nossa mente. Mas nós fomos comprados desse mal. Como que nós fomos comprados? Em Levítico 25 vai ter um texto que vai dizer assim, meus amados, nós vamos falar sobre ser redimido, ser comprado, amém? Vai dizer assim, olha, se porventura alguém, por causa de um estado de pobreza, se vendesse como escravo ou vendesse sua terra, poderia ter a esperança de voltar a ter liberdade e ter de volta a posse de sua propriedade, mesmo antes do jubileu. Havia a lei do resgate. Lei do resgate, amém? Um parente próximo que tivesse condição poderia redimir, resgatar a pessoa ou sua propriedade. Bastava pagar ao senhor do escravo ou da terra comprada o devido preço e a pessoa voltava à liberdade ou à posse da terra. Aquele parente era chamado de remidor ou redentor. Resgatar, portanto, era pagar o preço da liberdade do escravo ou de uma possessão. Amém? Algumas coisas me chamam a atenção nesse texto, que tinha que ser o remidor, tinha que ser um parente próximo. Amém, irmão? Um irmão, um pai, um tio, um parente, um filho, qualquer pessoa, mas tinha que ser parente próximo a mim. Aí por isso que diz aqui no texto que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por ele próprio maldição.
Ele nos resgatou, Ele nos redimiu, Ele nos comprou. Por quê? Porque Ele morreu na cruz e se fez como irmão. Meu irmão. O que é que nós somos de Cristo pela fé? Nós somos irmãos em Cristo pela fé. Amém? Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus pela fé. Amém. Então, por isso que Ele é o nosso remidor, Ele é o nosso resgatador, porque Ele é o nosso irmão. Então, Ele morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados, Aleluia. pelas nossas ofensas. Amém? Então, isso é válido. Aleluia. Agora, para isso, é preciso receber Cristo como meu irmão, receber Deus como meu Pai, para que verdadeiramente eu possa tomar posse. Aí vem a questão, tomar posse. Muita gente ainda não tomou posse da morte de Cristo, do resgate que Cristo fez através da sua morte na cruz do Calvário, se tornando opróbrio, se tornando maldição na cruz. Teve um preço de sangue, meu amado. Teve um preço de sangue. Naquela época, então, o resgatador, ele comprava lá. Eu me vendi como escravo, mas ele foi lá, ele me comprou, ele pagou o preço. Que o cara que me comprou não quero, eu só vendo por esse preço. Então ele foi lá e pagou. Eu sou livre, ele era livre, mas ele tinha que tomar posse da sua liberdade. Assim mesmo a terra, quando comprou a terra e o remidor entregou a terra para ele não tinha que ter dúvida, ele me deu, mas ele também ele é dono. Não, ele não tinha mais dono, ele não era mais dono. O dono agora era eu que tomava posse daquela terra. Então eu tenho que tomar posse da minha liberdade que Cristo Jesus pagou na cruz do Calvário. Aleluia. Amém? Bendito seja o nome de Deus. E isso é para que a sua fé seja acrescida. Você precisa ter a certeza que o preço foi pago, verdadeiramente pago, e foi pago por um remidor, por um parente próximo seu, que é Cristo Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Aleluia. Em Gálatas 3, 13 e 14 diz assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-nos por Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Bendito seja o nome do Senhor. E todos nós recebemos o Espírito prometido. Amém. Da parte de Deus que habita em nós. Glória Amém. Aleluia. O Espírito prometido habita dentro do meu espírito. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui ainda em Efésios 1:7 está escrito, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, Aleluia. E santificação e redenção, Aleluia. Em 1 Coríntios 1:30, não no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça, que está em Efésios 1:7. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Somos livres da maldição da lei. Amém? Os textos lidos já disseram muito claro que nós fomos livres da maldição da lei. Amém, amados? Somos uma nova criação. Precisamos ter a convicção de que somos realmente uma nova criação. Por quê, irmãos? Ele vai trazer à nossa memória alguns aspectos desde a construção do templo, quando Deus fez o homem. Deus ele fez um homem pautado no princípio, não só um homem como toda criatura, como toda, ele vai chamar como toda a espécie humana, como toda a espécie que Deus fez, né? Então ele diz que cada espécie deveria gerar um fruto semelhante, cada árvore deveria gerar um fruto semelhante ao dela, amém? O que ela produz. Em outras palavras, um abacate tinha que gerar um abacateiro, uma manga, uma mangueira, uma jaca, e assim sucessivamente, em toda a sua essência, em toda a sua essência. E Deus fez um homem, a essência do homem era maravilhosa, mas só que o homem, ele desobedeceu ao Senhor. Então, quando ele desobedeceu ao Senhor, a essência do pecado tomou o homem. Então, a rebeldia, a incredulidade, todos esses elementos que têm alcançado a humanidade, o homem
no início do tempo, ele recebeu tudo isso, toda essa carga, que na verdade o que nós herdamos são esses frutos que o homem ele herdou quando ele pecou diante do Senhor. Amém? Então, daí para frente, o homem, ele só produziu os frutos semelhantes àquilo que ele era, pecador. Então, nós somos descendentes do pecado, nós somos fruto do pecado. Então, a maldade, a ruindade, a iniquidade, não fazer a vontade de Deus, tudo isso está enraizado em nós. Nós não conhecemos, nós não queremos fazer o que é bom, nós queremos fazer o que é ruim, porque é o que está na nossa raiz. Aí, por isso que Davi, no Salmo 51:5, ele diz assim para nós, ó, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, na verdade, todos nós somos frutos, não é verdade? Então, nós somos frutos do pecado. A minha mãe, meu pai, o que tinha nele? O pecado. Então, dentro de mim também tem o que? O pecado. Então, não tem como nós fugirmos dessa realidade. Amém, irmão? Então, por isso nós não conseguimos fazer aquilo que é bom. Olha que nós estamos falando sobre ser uma nova criação. Agora, vale ressaltar, vale deixar bem claro, porque é do nosso entendimento, do nosso conhecimento, que Deus, ele trouxe à terra um filho, a sua semente. Amém? Esse filho geraria para Deus uma descendência de filhos que se tornariam participantes da sua natureza. Aleluia. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Está em 2 Pedro 1:4. Essa é a verdade. Porque seríamos gerados da sua semente divina. Aleluia. Amém? Aí Paulo nos afirma, numa inspiração do Espírito Santo, que está em 1 Pedro 1:23. Pois fostes regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém? Aleluia. É o seu Filho Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é uma semente incorruptível. Jesus Cristo, ele não se corrompeu. Jesus Cristo, ele não mentiu. Jesus Cristo não negligenciou em momento algum a palavra de Deus. Ele foi fiel à palavra de Deus. Nós vimos que a vida de Cristo foi uma vida de cruz. Cristo viveu a vida em crucificação, desde o seu nascimento até a sua morte. Amém? Então, esse é o respaldo que nós temos. Então, na verdade, nós, agora, quando nós recebemos Cristo Jesus, nós herdamos essa nova Aleluia. genética. Amém, irmão? Sim. Essa nova maturidade. Maturidade de sermos realmente filhos da graça, novas criaturas em Cristo Jesus, proveniente de uma semente incorruptível, Aleluia. que não se corrompe. Amém, meus amados? Então, isso é algo grandioso. Nós devemos ter na nossa mente essa certeza que nós somos uma nova criação. Aleluia. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim, olha, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que fizeram novas. As coisas antigas se passaram, meus irmãos. Se passaram. Se passaram porque a gente, mesmo sendo nova criatura, em vez de quando nós ainda viemos a praticar algumas dessas coisas, só que essas coisas já se passaram diante de nós. Nós falamos sobre as enfermidades. Essas enfermidades que nos alcançam, elas já passaram de nós. Amém? Então, nós precisamos o quê? É ter uma mente renovada. Uma mente renovada, uma mente avivada e fortalecida na palavra de Deus e não voltando aos costumes do velho homem, do antigo homem. Sim. Amém? Praticando aqueles frutos do antigo homem, que era o pecado, que era a desobediência, a incredulidade. Amém? Tudo isso passou. Tudo isso se passou. Tudo se fez novo. Amém. Amém, meus amados. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, agora algo que é fenomenal. A importância, o poder do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Aleluia. E às vezes nós precisamos trazer para o nosso dia, para que nós possamos entender a importância do nome, o que ele faz, o que ele pode gerar. Amém? Então, eu vou, em primeiro lugar, eu vou tentar trazer uma realidade, uma verdade nossa, do nosso dia a dia. Nós somos filhos, nós tivemos nossos pais, não é verdade? Os nossos pais, eles nos deram um nome. Meu nome é Carlos.
e tem outros irmãos, é claro. Esse nome Carlos, uma vez que meu pai ele reconheceu lá como filho dele, né, o nome da minha mãe, etc., com testemunha, etc., isso me dá o direito a tudo aquilo que meu pai ele possui, isso me dá o direito, amém? Por quê? Porque eu sou filho reconhecido, amém, irmãos? Então, nós estamos falando sobre o poder do nome de Jesus, amém? Então, entenda que eu, como um filho, nesse mundo espiritual que nós vivemos, né? Ou eu posso dizer, no mundo material em que nós vivemos, eu tenho direitos, amém? Em tudo aquilo que meu pai ele possui, ou ele possuía, eu tenho direito sobre todas essas coisas. Nós vamos ver que no início do tempo, toda a autoridade foi dada a Adão para dominar tudo sobre a terra, toda. Mas no momento em que Adão ele veio a pecar, a autoridade de Adão foi toda passada para Satanás. Então, toda a autoridade de Satanás foi passada, toda a autoridade de Adão foi passada para Satanás. Satanás não tinha mais direito a nada. Satanás não tinha mais o controle de nada nessa terra, ele não tinha. Agora, Jesus, ele tinha todo o poder nos céus. Todo o poder nos céus. Mas para que o poder na terra fosse restaurado, fosse restabelecido, fosse tomado, Jesus precisava se fazer como um homem. Amém? Então, Jesus se fez como um homem como nós. Para que ele pudesse, então, viver tudo aquilo que nós vivemos, para que assim ele pudesse, dessa forma, tomar o poder da terra em suas mãos. Então diz assim, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. E no território controlado pelo adversário, ele deveria não só enfrentá-lo, mas vencê-lo em todas as áreas. É o que o Senhor Jesus, ele precisava fazer. Ele tinha que agora aqui na terra vencer Satanás em todas as áreas que Adão ele deixou a desejar. Jesus ele tinha que vencer, ele tinha que tomar posse de todas essas coisas. Amém? O que chama também a atenção é que Deus tem princípio, irmão. Deus ele não quebra o princípio dele. Ele não quebra. Mesmo Jesus sendo Deus, mas ele traz Jesus como um homem, como nós. Até para nos mostrar que é possível termos uma vida diferente, uma vida diferenciada, amém? Então ele traz Jesus como um homem, era Deus, mas viveu como homem, porque sentia dor, chorava, sangrou, sentiu dor, sentiu pesar, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, o Senhor Jesus ele teve. Então ele era homem, humano como nós, 100%. Amém? Muito bem. Então, ele deveria vencer em todas as áreas. Foi assim que Jesus se fez pecador por nós. Amém? E experimentou da morte. Mas também rompeu os seus grilhões e triunfou sobre ela. Jesus, ele rompeu os grilhões da morte. Porque Adão, ele não conseguiria romper os grilhões da morte. Ele pecou. Adão, toda aquela descendência era para realmente, olha, acabou, estipou. Mas Deus já tinha um plano, né? Nós vimos nos primeiros estudos, né, que Deus, antes da fundação do tempo, ele já tinha algo planejado para nós como homem. A nossa salvação já tinha sido planejada há muitos anos, amém, irmãos? Na eternidade. Na eternidade, aleluias. Então, ele não deixou isso passar em branco, amém, meus amados? Então, depois disso, então ele experimentou para a morte, né, rompeu os grilhões e triunfou sobre ela. Aí, o que também fica marcante é que no momento que ele já ressurreto, né, ele morreu, ressurreto, e ele diante dos seus discípulos, para que os discípulos pudessem fazer o ide por todo mundo, pregando o evangelho, ele faz algo magnífico que está em João 20, 22, é que ele sopra o Espírito sobre os discípulos. Vai dizer que sem soprar esses espíritos, os discípulos não conseguiriam fazer nada se o Espírito não fosse soprado sobre eles. Porque os discípulos eram como nós, irmãos, descendentes do pecado. O espírito desses homens eram mortos para Deus. Tinha espírito, mas o espírito estava morto. O espírito precisava ser vivificado. Então, quando Jesus ele sopra o espírito sobre esses homens, aí eles verdadeiramente, o espírito é vivificado. Agora há uma comunhão, porque Deus,
O que é espírito se comunica com espírito, o que é carne se comunica com carne. E assim começou a obra de Deus aqui na terra. Amém? Aleluias. Em Mateus 28, 18 ao 20, está assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós estamos falando, amados irmãos, é sobre o poder do nome de Jesus, tá? Nós falamos, em primeiro lugar, sobre aquilo que nós herdamos de nosso Pai. Sim. Amém? Então, tudo aquilo que eu herdei do meu Pai, quando ele morreu, é meu, é herança, é minha, me pertencem. Agora, Jesus diz pra gente, ó, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Promessa do Senhor. Então, todas essas coisas nós recebemos do Senhor, e temos que ter a convicção, amém? Por isso que ele diz no início, toda a autoridade foi dada a ele. Se toda a autoridade foi dada a ele, nós também recebemos essa autoridade, amém, que foi dada ao Senhor Jesus, amém, porque nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus, amém, por isso que esse nome ele tem poder, aleluias. Você tem direito não apenas de usar o nome de Jesus, mas também de ter acesso a tudo quanto esse nome representa, aleluias. Você se tornou dele, e ele é seu sobrenome. Aleluia. Aleluia. Você se tornou dele, esse é seu sobrenome, porque você é filho de Deus. Pode usar o nome de Jesus. E no seu reino do Espírito, você só atenderá pelo seu nome, filho de Deus. Aleluia. O que está por trás deste nome, somente a eternidade nos revelará. O nome de Jesus é indescritível. Esse nome traz em seu significado a plenitude do próprio Deus. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus tem um nome elevado acima de todos os nomes. Amém. Amém, meus amados? Então, por isso que quando nós clamarmos em nome de Jesus, temos que clamar, mas com a certeza do poder que há nesse nome. E do poder que nós herdamos desse Jesus, amém? Do nosso Deus, aleluia, aquele que habita dentro de mim, dentro de vocês, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, o poder do nome de Jesus, bendito é o seu santo nome, aleluia. O nome de Jesus é a chave para nossas orações respondidas. Aleluia. Olha bem, irmão, o nome de Jesus é a chave para nossas orações respondidas. É pela fé. Sim. É crendo no seu coração que tudo que você clamar ao Senhor em nome de Jesus, crendo que tudo já se fez e é verdadeiro, aleluia, já foi respondida. Amém? Aleluias. Essa chave abre todas as portas do reino, amém, as portas dos céus, e prende as forças do inferno. Retém as forças do inferno. Diz que a porta dos infernos não prevalecerá sobre a igreja do Senhor Jesus. E nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. Amém, meu querido? Temos que crer nessa palavra. Aleluia. A Jesus pertencem os tesouros dos céus. Louvado é o nome Se de pertence a Jesus os tesouros dos céus, então a mim e a você, nós somos herdeiros dele. Amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. O nome de Jesus ata os poderes das trevas. Trava o nome de Jesus, trava os poderes das trevas. Diante desse nome, nada subsiste em cima do nome do Senhor Jesus, nada. O nome de Jesus transporta o poder da cura. Aleluia. O nome de Jesus transporta o poder da cura. Eu digo a vocês, eu estou curado no nome de Jesus. Amém. Você está curado no nome de Jesus, Eliane? Em nome de Jesus. Aleluia, nós estamos curados. Aleluia. Aleluia, eu creio nisso. Todas as orações que eu tenho feito por várias pessoas aí, que estavam passando por um processo, todas elas já estão curadas em nome de Jesus. Pela fé. Amém? E que seja feita a vontade de Deus, amém, irmão? Amém. Quando eu falo seja feita a vontade de Deus, porque a vontade dele é soberana. Sim. É soberana. Eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém? Amém. Pode ser que para mim, em algumas situações, sejam desagradáveis,
Mas se algo não acontecer conforme o que eu quero, ou conforme eu espero, eu sei que ele é agradável. Amém. Amém? Tem um aroma suave. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. A justiça de Deus em Cristo. Precisamos ter a convicção que a justiça de Deus, que ocorreu, que temos, que somos proprietários dessa justiça de Deus em Cristo. Amém? Então, vai sempre se fazer uma pergunta: você é justo? Eu sou justo? Amém? Isso sempre para uma preocupação em nós, né? Pô, será que eu sou justo? Porque justo vai logo pensar o quê? Perfeito, perfeição, não é verdade? Olha o que em Tiago 5:16 vai nos dizer. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Amém? Então, nós precisamos entender que nós somos justificados em Cristo Jesus. Amém? Então, e também começamos a entender através desse texto que há a necessidade de nós confessarmos os nossos pecados. Amém? Uma vez você confessando os seus pecados, você automaticamente torna-se justificado em Cristo, porque você está falando para Cristo qual é a sua realidade e situação atual. É Ele que nos justifica, né? Porque é Ele quem nos justifica. Amém? Os nossos pecados foram pagos por Ele. Amém, meus amados? Sim. Esse tema aqui, ele vai trazer algo muito conflitante também, mas de certa forma vai trazer vai abrir a nossa mente. Nós precisamos entender que Jesus trocou o nosso pecado pela sua justiça. Amém? Jesus era a justiça de Deus em pessoa. O homem é a expressão exata do pecado, corrupção e rebeldia. Como esse homem poderia chegar a Deus? Deus fez em Cristo o que a mente humana pode achar absurdo. Tomou sobre si o pecado e a maldição do pecador, a fim de transformá-lo em um homem santo e justo. Amém? Aleluias. Então, através desse ato de Deus, através de Jesus Cristo, isso nos dá certeza de que nós somos justos diante de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, ao qual Deus o colocou em meu lugar. Amém? Como pecador. Ele se fez justiça. Ele pagou o preço na cruz no madeiro. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós fomos colocados por justiça diante de Deus nesse exato momento em que Jesus troca os nossos pecados pela sua vida. Aleluia. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Vai falar, na verdade, a justiça de Deus, ela se apresenta em 7 características, em 7 aspectos. Então, o primeiro é essa, que nós falamos que ele trocou o nosso pecado por sua justiça. Esse foi o primeiro. Amém? E o segundo vai falar sobre a consciência da justiça. Muitas pessoas, apesar de crentes, desenvolvem mais uma consciência de pecado do que de justiça. Porque parece que ela ainda não entendeu ainda, que a justiça não está distante, a justiça está nela. Amém? Então, por isso que muitas pessoas ainda desenvolvem ainda o pecado. Ela, mesmo sendo um crente, ela ainda continua pecando, porque ela acredita que a justiça está distante. Mas quem é a nossa justiça? Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Ele se fez opróbrio. Deus o fez opróbrio em nosso lugar. Sim. E onde é que está a justiça? Onde é que está Jesus? Está dentro de mim, morado em nós. Entendeu, meus amados? Então, às vezes o que falta em nós é a consciência de entendermos aonde está a nossa justiça. Aquele que morreu na cruz, ele está onde? Ele está aqui, dentro de mim, dentro do meu espírito.
Então, por isso que eu tenho que ter uma forma muito especial de começar a conduzir a minha vida, de conter os meus pensamentos, conter os meus tatos, os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas atitudes, as minhas ações. Amém? O que sai da minha boca, porque a justiça está em mim. Amém. Está em você. Amém? Então, quer dizer, essa relação, essa consciência de justiça, ela precisa estar enraizada em nós para que verdadeiramente a prática do pecado ela seja abominada de nós. Sim. Distancie. Sim, porque cremos se a palavra diz que Cristo mora em nós, nós temos que estar despertando em nós a presença dele, conseguindo perceber a presença de Cristo. Sim. Se eu percebo a presença, eu consigo enxergar Cristo. Que ele é puro, que ele é santo. E ele mora em mim. Eu vou fazer o quê? Eu fujo disso, entendendo? Se quebranta, você mortifica o seu eu. Você... Não é como se ele foi ali e eu tenho... Não, e depois quando ele volta eu dou uma satisfação para ele. Não, ele está ali o tempo todo. O tempo todo ali. E eu preciso desenvolver, né, essa percepção de Cristo em mim. Sim. Aí nós falamos sobre o ego, falamos sobre a nossa alma, algumas características da nossa alma, não é verdade? O nosso ego tinha, né, um poder muito forte sobre o nosso viver. Então, amado, Cristo vive em você. Se Cristo vive em você, o seu ego não pode mais subsistir, não pode, tem que morrer. Amém? Todas as suas atitudes têm que ser atitude voltada para a vontade de Cristo, que é boa, perfeita e agradável, tanto para você quanto para Ele. Amém. Amém? Quanto para mim, quanto para Jesus. Amém, meus amados? E para quem está perto. Amém. Para quem está perto, amém. Glória a Deus, é verdade. É verdade. Para quem está perto. Vocês imaginam, nós temos falado na relação marido e mulher, pais e filho, patrão e empregado. Meus amados, se você realmente fizer Jesus viver em você, se você passar a viver Jesus Cristo, tudo vai ser muito diferente. Se eu passar a viver Cristo, olha, tudo vai ser diferente. É mortificação do eu, do nosso ego. O nosso ego não vai mais subsistir. Sim. E haverá paz, haverá harmonia, entendimento, discernimento. Poxa vida, aleluia. Vocês estão compreendendo, irmãos? Então, são 7 características. Falamos uma segunda. A terceira vai falar sobre crente e incrédulo. O contraste, não é verdade? Aí, em 2 Coríntios 6, Paulo mostra o contraste entre o crente e o incrédulo, enfatizando que não pode existir sociedade ou comunhão entre os dois. Amém? Não pode. Crente e incrédulo. Meu irmão, eu sou crente. Se eu sou crente, eu vivo pautado na palavra de Deus. Agora, se eu sou incrédulo, eu vivo em desobediência à palavra de Deus. Ó o confronto aí, ó o conflito chegando para nós. Amém? Você, como é que você tem vivido? Você tem vivido como crente ou como um crente incrédulo? Amém? Transgredindo a palavra de Deus, vivendo o seu eu, o seu ego, as suas vontades. Amém? Não crendo que Deus habita nele, que Deus está ali, faz morada, aleluia, que tudo vê, aleluia, que tudo é testemunho. Aleluia. Diz assim, ó, ora, se sou luz, santuário do Deus vivente, filho de Deus, povo dele, estou em Cristo. Também sou justiça de Deus, amém? Aleluia. Cristo está em mim, na pessoa do seu Espírito, e agora posso manifestar a vida daquele que me deu origem. Aleluia. Porque no momento em que nós recebemos, que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos a vida de Cristo. Aleluia. O Espírito que habita em nós é a vida de Cristo que habita em nós. Amém? Meu amado, o que eu estou dizendo é algo que nós precisamos viver. Nós precisamos, através da novidade de vida, novidade de palavra, transformação da mente. A mente só pode ser transformada através da palavra de Deus. Esse é o caminho que nós estamos tomando e adquirindo para sermos um crente com maturidade espiritual. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos falar também sobre como lidar com as quedas. Nós estamos falando em justiça de Deus em Cristo. Nós temos certeza que Deus habita em mim. Cristo habita em mim, na verdade. Eu sou templo do Espírito Santo, amém? Eu tenho que mortificar o meu eu tenho que mortificar o meu ego, eu tenho que deixar Cristo viver em mim, eu tenho que viver a vida de Cristo. Mas só que, em vez de quando, eu caio, eu tropeço, eu pratico algumas coisas
que não agrada ao Senhor, e eu reconheço isso, e normalmente em mim começa um confronto, algumas perguntas, poxa, será que verdadeiramente você é de Deus? Será que verdadeiramente você se converteu? Será que você é realmente uma nova criatura? Isso é o inimigo, amados irmãos, é o inimigo falando na nossa mente, trazendo dúvida, nos questionando, nos acusando, amém? E nós precisamos ter a certeza que Cristo é o nosso resgatador, Cristo é o nosso remidor, amém? Que os nossos pecados foram levados na cruz do Calvário. Agora é preciso que nós tenhamos uma vida de arrependimento, uma vida de arrependimento. Errei, mas eu tenho que ter certeza que eu preciso confessar os meus pecados ao Senhor, amém? E não fazer do meu pecado uma armadura, não, você tem toda a liberdade para entrar nos átrios do Senhor e falar com Ele, ser livre para falar com Deus, sim. Amém? Senhor, eu errei, eu pequei. Aí eu estava conversando com a Eliane ainda há pouco, no início, quando Adão pecou no jardim, observe que o que Adão fez foi o quê? Se esconder. Ele se escondeu. Eu fico me perguntando, se ele chamasse, Senhor, Senhor, olha, eu errei, eu pequei contra ti. Como é que seria se ele confessasse o pecado e se ele não entrasse com desculpa, Senhor, essa foi a mulher que tu me deste. Como é que seria, irmãos? Como é que seria? Amém? Nós estamos falando de um Deus bom, de um Deus justo. Amém? Nós estamos falando de um Deus justo. O pecado, ele não pode me separar de Deus. Aleluia. Se eu erro, eu não tenho que fugir da presença dele. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Mas sim buscar a reconciliação, entendendo? A aproximação através do arrependimento, entendendo? E muitas das vezes não é só o pecado, às vezes a falta, que a gente estava falando hoje de manhã, sobre a falta de fé, né? Sim. Muitas das vezes nós vemos a fé titubear, mas se você consegue perceber, você fala pecado, a pessoa pegou, está se afastando de Deus, mas também a falta de fé, sim. Também, né? A falta de fé também é uma ponta para o acusador. Você não crê? Por que você tem dúvida? Sim. Né? Mas aí quando você se volta para o Senhor, né? E você, Senhor, pequei contra ti, Senhor Deus, olhei a tempestade, né? Fiquei olhando a tempestade, os ventos fortes, entendendo? E comecei a afundar, a submergir, né? E o Senhor vem com mão forte e nos resgata, nos coloca de pé, porque nesse momento em que nós começamos a submergir, né? Foi no que a gente estava conversando, submergir, o Senhor estende sua mão, até diz, né? Naquele texto de Jesus na tempestade, homem de pouca fé. Muitas das vezes somos de pouca fé, mas o Senhor, essa palavra, mulher de pouca fé, homem de pouca fé, né, não é para acusar, mas para despertar. E ele estende a mão e nos socorre, né? Porque a minha falta de fé pode me afastar do Senhor, sim. Entendendo? Mas eu vejo o carinho, entendendo? E ele me levanta, e me tira daquele posicionamento de estar afundando e caminha, foi essa palavra que nós recebemos, né? Caminha na tempestade conosco, né? Eu não fugi da presença dele, né? Porque a incredulidade é um pecado. Sim. Esse texto ele é muito marcante na questão da fé, verdadeiramente. Você vê, o apóstolo Pedro, ele quando falou assim, eu posso ir até o Senhor? Jesus, vem Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Fé. Ele acreditou. E ele começou a andar sobre as águas. Mas o que aconteceu com Pedro? Pedro começou a olhar o quê? As circunstâncias, amados irmãos. As circunstâncias. O inimigo ele vai lançar circunstâncias. Agora, sua mente tem que estar presa o quê? Na verdade. Aleluia. Na verdade. A verdade é o que o Senhor falou para mim. Vem. Eu não posso olhar para a circunstância. Sim. Amém? Então, o que acontece conosco, às vezes, é que no meio de uma grande vitória que começa a se apresentar diante de nós olhamos para a circunstância e nós perdemos a nossa bênção. Aleluia. Não podemos, amados irmãos, não podemos. Permaneça firme. Amém. Amém? Crendo no poder do Senhor, crendo na palavra do Senhor, trazendo a verdade, trazendo a realidade, a verdade de Deus. Sim. Amém, meus amados? E sem perder a comunhão. Sim. Não perdendo. Que o que nos afasta o pecado, ele nos afasta de Deus, né?
Pecado nos afasta de Deus, mas não podemos permanecer assim, entender que o nosso Deus é misericordioso, né, para nos perdoar e nos trazer para perto, e não nos escondermos, fugir da face do Senhor. Sim, algo interessante. Ó, uma coisa é você pecar. Nesse texto aqui, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, ó, olha que interessante. Mas você lembra que esta manhã perdeu o temperamento? Lembra-se de que ontem disse um palavrão? Aí Satanás nos acusa. Então, a verdade é o seguinte, uma coisa é você fazer algo que você sabe que Deus não agrada. Você errou. Iniquidade. Você errou, você vê que isso não agrada a Deus e você olha, poxa, isso não está agradando ao Senhor, Senhor, me perdoa. Olha só o comportamento, irmão. Senhor, me perdoa, Senhor Deus. Me ajuda a não permanecer nesse erro diante de Ti, Senhor Deus. Eu não quero desagradar o Teu coração. Aí você persevera. Amém, irmão? Agora, outra coisa é quando você erra e você torna um hábito esse erro. Esse erro passa a ser algo frequente, algo constante na sua vida. Esse, meu amado, pode ter certeza, esse vai afastar você de Deus. Sim. Esse vai afastar, porque você tornou um hábito os seus erros, a tudo aquilo que não agrada a Deus está se tornando um hábito, uma iniquidade. Você já começa a maquinar e praticar. Aí, esse verdadeiramente vai fazer com que você se afaste de Deus, porque foi isso que Adão fez. Ele se afastou de Deus, ele se escondeu. Mas nós estamos sendo exortados a errar. Volta para a presença do Senhor, se arrepende, confessa o seu pecado e volta diante do Senhor. Amém? Porque Ele é fiel e justo. A morte na cruz tem um peso. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Vai falar sobre Jesus veio para mudar a nossa natureza. No velho, porque a nossa antiga natureza que era pecado. Nós éramos, o que estava em nós era o fruto daquilo que Adão tinha adquirido, que foi a incredulidade, que foi a rebeldia. Então em nós havia isso. Então, muito bem, então, com os animais, com os sacrifícios dos animais, apenas o pecado ele era coberto, os pecados eles eram cobertos. Amém? Mas com Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, amém? Nós somos libertos do pecado. Olha só, uma coisa é ser coberto do pecado, outra coisa é ser liberto. Liberto diz que eu não estou preso aos pecados, eu não estou preso. O pecado não tem poder para me prender. Eu sou livre, amém? Inclusive da acusação dele. Inclusive da acusação. Então eu preciso ter essa certeza. Amém, meus amados? Ter a convicção que nós somos libertos. Amém? Que a morte de Cristo na cruz tem um peso muito grande. Amém? Em Salmos 32:1, está assim, olha. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Aí nós falamos sobre iniquidade. Iniquidade é o hábito, irmão. Quando você torna do pecado um hábito, aí é iniquidade. Você já começa a maquinar, você já começa a criar uma estratégia para você praticar o pecado. Aí por isso que diz o Salmo, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Amém? Cujo pecado é coberto. Isso no Antigo Testamento. Bem-aventurado um homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, em cujo espírito não há dolo. O Espírito, amados irmãos, não esqueça que dentro do nosso espírito está o Espírito de Deus, amém? Amém. Isso tem um peso muito grande em nós, amém? Há uma diferença de hoje para o Antigo Testamento, há uma diferença muito grande, amém, meus amados? Pecados e os pecados, então uma diferençazinha aí, né? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, Apocalipse 1:5. Aleluia, diz que a versão ampliada diz que fomos livres dos nossos pecados, de uma vez por todas. A mesma versão registra assim no texto de 1 João 9, e que foi escrito para a igreja. Se nós livremente admitimos que temos pecado e confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, verdadeiro à sua própria natureza e promessa, e perdoará de toda a injustiça.
tudo que não esteja em conformidade com a sua vontade em propósito, pensamentos e ação. Amém. Deus é fiel e justo para nos perdoar em tudo. Amém, meus irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. O homem não regenerado, quando fala em não regenerado, é um homem que tem espírito, mas o espírito ainda continua morto. Um homem não regenerado é um homem que tem um espírito, mas o espírito ainda continua morto. Esse homem, a prática do pecado para ele é natural. Ele não consegue entender as coisas de Deus. Se você falar Deus para ele, ele negligencia. Esse é um homem não regenerado. Mas o homem regenerado, ele consegue entender a sua realidade, ele consegue entender a sua situação. Amém. Amém? E busca uma mudança, uma transformação. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Em 1 João 2:1 e 3:29 vai dizer assim, olha: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele nos chama de filhinho. Senhor Jesus, com muito amor, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente do Espírito Santo. Se nós permanecemos em Cristo, o que há em nós é a divina semente de Deus. Amém? Que é a semente de Deus. A semente diz que é Jesus Cristo. Amém? Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Aleluia. Amém? Pecados e pecado. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Um presente de Deus. Já dissemos que a justiça de Deus em nós é um presente imerecido. É a graça, né, amado? É a graça. Aleluia. O presente de Deus, a graça de Deus, nós não merecíamos. O que cabia a nós era a morte eterna. Mas Deus, no seu grande amor, na sua grande graça, na sua grande compaixão, Ele nos entrega o seu Filho Jesus. Amém. Amém? É a expressão da graça insondável. Amém? Mas se estamos em Cristo, devemos viver uma vida íntegra, purificada diante de Deus. Amém? Amado, você recebeu um presente. Se você recebeu, o que você faz quando você recebe um presente que você tanto esperava? Você guarda ele, você esconde ele, ou você usa, você apresenta para as pessoas? Você quer exibi-lo? Você quer exibi-lo, não é verdade, amados irmãos? Você recebeu a graça de Deus. Mostra gratidão, alegria. Né? Mostra gratidão, alegria. Legal, bacana. Amém? É isso quando você recebe um presente que tanto você espera. E nós recebemos um presente, amados irmãos, olha, não tem preço, irmão. O preço foi de cruz, de vida, né? Uma pessoa santa. Receber um presente maravilhoso, que é a graça, que é a eternidade. É o nosso passaporte para a eternidade. Aleluia. É Cristo Jesus, é a fé nele, permanecer nessa fé, amém? Sim. Preciso termos convicção de tudo isso, irmão. E abdicarmos de vez da prática do pecado, da iniquidade, amém, meus queridos? É um presente, aleluias, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor, aleluias. A justiça é pela graça e pela graça somente. Por causa dessa graça inaudita, a justiça de Deus foi implantada em nós. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nossa vida está, por causa disso, oculta em Cristo e em Deus. A nossa vida está oculta em Cristo. Ela está guardada, ela está protegida em Cristo e em Deus. A nossa vida está protegida em Cristo e em Deus, meus amados. Aleluia. Precisamos fazer jus a essa coisa tão maravilhosa. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. 9. O Espírito Santo habita em nós. Eu acho que nós todos temos a certeza disso, não é verdade? Amém. Temos certeza que o Espírito Santo habita em nós, que nós fomos regenerados, nós estávamos como mortos para Deus. Se hoje nós temos o desejo, guarda bem isso no seu coração, meus amados. Se hoje você tem o desejo de conhecer mais de Deus, é porque o Espírito dele habita em você. Amém. E o Espírito Santo de Deus em você, ele te impulsiona, ele te revigora, ele faz você buscar e conhecer mais de quem é ele, de quem está em você, de quem está presente em você. Ele mostra a você que há uma eternidade te esperando, ele te dá a certeza da sua salvação. Amém?
Ele te dá a certeza de coisas novas. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele habita em nós. Temos que ter essa certeza. Amém? Que quando nós recebemos Cristo Jesus, no momento em que nós recebemos o Evangelho de Cristo, nós entendemos, nós aceitamos de todo o nosso coração, nós recebemos o Espírito, e esse Espírito, a cada dia, ele tem nos transformado de glória em glória, trazendo o que é o novo, transformando a nossa mente, transformando a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, amém? Nós temos sentido o poder de Deus em nós, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos falar sobre o inimigo da fé. Nós falamos sobre quem? Nós falamos sobre o amigo da fé. Tudo aquilo que nós acabamos de falar até esse exato momento são os amigos da fé, aquilo que enriquece a nossa fé, aquilo que engrandece a nossa fé, aquilo que traz a vida em nós, amém? A certeza das nossas orações, das nossas petições, de que Cristo está dentro de nós, de que nós somos nova criatura, de que nós somos salvos, de que nós vamos morar nos céus, que nós vamos para a eternidade, tudo aquilo que eu clamar, tendo a certeza no meu coração, tudo aquilo já está acontecendo, amém? No mundo real, amém, meus amados? Mas existem os inimigos. Vai falar que a falta de conhecimento e revelação da palavra de Deus. A falta de conhecer Deus. De receber a revelação da palavra de Deus. Tudo isso que nós estamos falando aqui, meus amados, é a revelação da palavra de Deus. Cristo tem se revelado a nós e trazido esse alimento tão grandioso, tão rico. Sim. É a palavra revelada. Amém. Amém? Isso é o alimento. Mas aquele que não possui isso torna-se um inimigo da sua fé. Amém? Crer somente em partes da palavra é o crente intelectual. O crente intelectual, esse só crê somente em partes da palavra. Então, aquele que crê somente em partes da palavra, ele está sendo acometido de algo muito ruim em sua fé. A sua fé, com certeza, ela vai esmorecer. Em algum momento ela vai. Porque ele não crê na palavra em toda a sua totalidade. Sim. Amém? Nós somos daqueles que crê na totalidade da palavra de Deus. Amém? Não cremos em parte da Bíblia. Amém? Em Gênesis e Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, nós cremos em tudo aquilo que Deus escreveu. Amém? Amém. Vai dizer que andar por vista. Andar por vista. Andar por vista é aquele que duvida. Nós poderíamos dizer que Pedro, naquele momento em que ele começou, que ele na fé, posso ir até ti, Senhor? Jesus, vem caminhar sobre as águas. Ele começou a andar na fé, crendo no impossível, crendo no miraculoso, andar sobre as águas, amém? Mas ele creu, mas depois ele começou a olhar, aí começou a ver as circunstâncias, as dificuldades, ele, submergiu. Amém, meus amados? Então, as pessoas que andam por vista, esse torna-se o inimigo da sua fé, andar por vista. Precisamos andar e viver no sobrenatural. Sim. Se ele diz venha. Oi? Se ele disse vem. Vem. Amém. Pautado na palavra dele. Aleluia. Amém. Orar, ore, pautado na minha palavra. Creia que aquilo que está saindo dos seus lábios está sendo cumprido. Creia que aquilo que você profetiza, pautado na minha palavra, eu estou nela. Aleluia. E isso é andar por fé. Sim, amém? Por vista. E não por vista. Ansiedade. Ansiedade é inimigo da fé, irmãos. Ansiedade. Não está demorando. Não está vindo. E está passando muito tempo. E está demorando muito tempo. Creia que Deus tem um tempo para todas as coisas embaixo desse céu. Todas as coisas têm um tempo certo de Deus. Tudo tem o seu tempo. Sim. Aí agora é esperar. É esperança, né? De que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, né? Amém. Aí não é gerada ansiedade. Sim. Se ele falou, ainda que demore, ainda que a vista esteja vendo, né? Situações contrárias, eu preciso permanecer, né? Amém. Agora é que ansiedade, tirando de mim toda ansiedade. Toda ansiedade. A Bíblia diz, né, que nós não devemos reter em nós
Não estejais ansiosos por coisa alguma. alguma, Sim. com o que há de vestir, Sim. com o que há de comer, Sim. com o que há de... Sim. Com o que há de... Sim. Não podemos estar preocupados. Amém. Ansiedade, amados irmãos, é preocupação. Sim. E nós vimos nos nossos estudos, né, o que é que a preocupação faz. Sim. A preocupação nos paralisa. Sim. A ansiedade nos Retira o paralisa. sono. Retira o sono, traz enfermidade, traz doença da alma, doença do corpo, doença do espírito. Sim. Sim. Ansiedade. Aí o Senhor Deus nos aconselha, não estejais ansiosos por coisa alguma. Então, as pessoas que são ansiosas, elas carregam consigo um grande inimigo da sua fé. Não pode ter ansiedade. Não pode. Esperança sim. Esperança sim. Fé acima de tudo. Amém, meus amados? Dúvidas e medos. A pessoa que ainda vive, é um crente, é crente, creio, mas ainda vive duvidando de algumas coisas que tem visto na palavra de Deus. Não, isso aqui aconteceu lá no Antigo Testamento. Isso está errado. Não pode ter dúvidas. Não pode. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Aleluia. Amém? A Bíblia diz que na palavra de Deus encontra-se o próprio Deus. Amém. Na palavra de Deus encontra-se o próprio Deus. Então, meus amados, não podemos ter dúvidas e nem medo. Amém? Bendito seja o nome do Senhor, que nosso estudo finalizou sobre alimentos e inimigo da fé. Semana que vem estaremos no outro módulo. Mas que essas palavras elas possam serem alicerçadas no coração de vocês e lhes fortalecerem para a grande batalha, que é a batalha diária. Amém, meus amados? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, Senhor Deus, essas 2 horas que passamos aqui, Senhor Deus, Sim, Deus. aprendendo do Senhor, Pai. Queremos louvar e engrandecer ao Senhor, porque o Senhor nos dá, Senhor Deus, ferramenta para vivermos as nossas lutas, Senhor Deus, enfrentar as nossas batalhas, pautadas sempre no Teu nome, que Tu, Sim, Senhor Deus, milita conosco, Senhor Deus, as nossas lutas, Senhor Deus. Em Ti somos mais que vencedores, Senhor Deus. Podemos, Senhor Deus, descansar em Ti, porque Sim, tudo, Senhor, Pai, tudo o Senhor proverá, Senhor Sim, Deus. Senhor, só Tu, E, Senhor Deus, nós queremos agradecer, Paizinho, que tudo que foi dito, Pai, fica guardado no nosso coração, Senhor Deus, que repreenda, que possamos, Senhor Deus, nos alimentar da Sua palavra, Senhor Deus, nos encher do Senhor, Pai, ter conhecimento de quem Tu és, Senhor Deus, e qual o propósito do Senhor se mostrar para nós, Amém, Senhor Deus. Senhor Deus. Senhor Deus, nos ajuda a reconhecer o inimigo de nossa fé, Senhor Em nome Deus, de Jesus. para que possamos nos arrepender, Senhor Deus, e voltar, Senhor Deus, e celebrar, Senhor Deus, as conquistas que teremos no Teu nome, Senhor Aleluia. Deus. Nós oramos assim, agradecido, Paizinho. Toma, Senhor Deus, meus irmãos, suas casas, Senhor Deus. Dá uma semana, Senhor Deus. Final de semana, Senhor Deus. Senhor Deus, guardados em Ti, Pai, edificados no Senhor, Pai. Que eles possam estar, Senhor Deus, crescendo, Senhor Deus, em estatura e conhecimento do Senhor, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Beijo no coração. Tchau, meus amados.